Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, estudando o subtema adoração exterior, ou seja, aquela adoração que a gente faz com rituais, com cânticos, com orações, elas aparecem para quem está olhando, né? Então a gente está estudando isso. Questão 654. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Lembrando sempre que quando se refere a Deus, né, ele está falando aqui numa linguagem religiosa que era muito forte no século XIX, quando o Livro dos Espíritos estava sendo preparado. Então, na doutrina espírita, inclusive nesse próprio livro, na questão 1, a gente já entende que Deus não é uma persona. Deus não é um personagem, não é uma pessoa, não é um espírito, não é um indivíduo que nos cobra, que fica esperando de nós. Deus é a inteligência impregnada em todo o universo, que dá causa, harmoniza e organiza tudo. Está impregnado no fluido universal e todo o universo, ou os universos, né, como a ciência está pesquisando. Então Deus não é uma pessoa, mas quando ele trata Deus aqui dessa forma, falando que as leis naturais, as leis universais nos conduzem assim. Vamos entender, em cada momento eu lembro disso. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Há aqueles que o creem honrar por meio de cerimônias que não os tornem melhores para seus semelhantes. Ou seja, quando ele fala aqueles, eles preferem os que adoram com sinceridade do fundo do coração do que aqueles que fazem com cerimônias, com rituais externos. Então, como é que Deus prefere? Simplesmente está dizendo aqui que as leis estabelecidas no universo vai trazer uma boa sintonia, uma harmonia, vai trazer uma vibração de paz naturalmente àqueles que têm o bom sentimento, àqueles que sinceramente geram um sentimento de bem, de amor, que é a essência da vibração divina. Então não quer dizer que Deus está ali escolhendo e observando. Simplesmente essa preferência se dá naturalmente pelas vibrações. Fazendo uma comparação, como eu sempre gosto de fazer, é como se dissesse assim: a saúde, tratando a saúde como um indivíduo, né? Tratando a saúde como uma pessoa, a saúde prefere àqueles que se alimentam adequadamente, que cuidam do seu corpo físico, que não usam drogas, que não fumam, que não maltratam o seu corpo físico. É como se disséssemos assim: a saúde prefere aqueles, né, que fazem a coisa certa para a saúde. Então eu tratei aqui a saúde como um indivíduo, né, e é uma comparação com esse texto. Deus prefere os que têm sentimentos bons. Por quê? Porque as próprias leis naturais vão trazer harmonia, paz, felicidade para aqueles que sintonizam com o bem, que têm essa fé verdadeira em Deus de se submeter às coisas que não podem serem modificadas e que entende, né, que essa inteligência suprema, que a gente deu o nome de Deus, vai nos conduzir sempre a um bom destino, às boas consequências, quando eu ajo, eu dou causa a essas boas consequências, né? Então é isso. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Então, não importa se a pessoa é de tal ou tal religião, adora de tal ou tal forma. O que importa, na verdade, é o sentimento que está saindo de dentro de si. É o sentimento que está vibrando no espírito, no perispírito. Então isso é a realidade.
a forma que é mostrada exteriormente, não vai mudar essa realidade interna. Agora, se a pessoa faz adoração externa com cânticos, com promessas, com procissões, né? E ao mesmo tempo tem o bom sentimento, é o que importa. Aí vai valer sim. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele que a adoração não é senão afetação e, em contradição com a sua conduta, dá um mau exemplo. Afetação é um modo de dizer ou de fazer não natural, um modo forçado. Então, quem faz adoração não natural, de modo forçado, para que os outros vejam, para criar uma persona social, uma persona de grupo, esses não estão dentro dessa vibração, dessa sintonia do bem. Aquele que faz profissão de adorar a Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre seus lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado em consequência no dia da justiça. Então, quem sabe mais, quem já entende, o peso do erro é maior. Por quê? Porque a sua própria consciência lhe cobra. Se eu já sei e faço a coisa errada contra o amor, contra as pessoas, contra a natureza, então a minha própria consciência vai me cobrar. Por isso que quem sabe mais é mais cobrado por si mesmo, né? Não tem a frase que diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Se um cego ao passar vos derruba, vós os excusais, ou seja, vós os desculpa, né? Alguém passou e lhe derrubou. Quando você viu, é um cego com a bengala ali. Então você desculpa naturalmente, porque entende que ele foi incapaz de lhe ver. Se um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Quer dizer, se essa pessoa que lhe derrubou é uma pessoa que tem a capacidade de ver, então ele está dizendo que a gente reclama e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma que em outro. Então ele está perguntando, é como se perguntar, é melhor adorar a Deus em inglês ou em português? Não tem lógica, né? Não importa se é inglês, português, japonês, italiano, francês. Importa é a vibração interna, o sentimento verdadeiro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Então, se faz cântico com sentimento, claro, vai chegar, vai dar sintonia a essas boas vibrações que harmonizam a nossa alma e que nos ligam a Deus. Ainda temos questões desse subtópico adoração exterior. Vamos a elas.